Olá, queridos! Deus abençoe você. Nós estamos iniciando aqui mais um Tadel. E nesse dia eu quero passar aqui para vocês os principais personagens do Novo Testamento, tá bom? Nós temos muitas pessoas no Novo Testamento, mas aqui eu quero deixar apenas aqui os principais. O primeiro que eu quero falar é João Batista. Grava isso daí. João Batista foi muito importante. Talvez o seu líder vai perguntar para você quem era João Batista. Talvez ele vá perguntar assim: quem era o pai de João Batista? Quem era a mãe de João Batista? Eu vou te dar uma dica aí para você ler a Bíblia, tá bom? Tá lá no livro de Lucas, capítulo 1, e a partir do verso 5, eu vou deixar aí a partir do verso 5 em diante, tá bom? Deixa eu ver, até o verso 24, para você descobrir aí quem era o pai de João Batista. Agora, a mãe de João Batista, vou te contar uma história bem rapidinho. A mãe de João Batista, ela não tinha filhos. E um dia o seu pai, que era sacerdote, ele foi escolhido para entrar no templo para oferecer sacrifício a Deus. E houve uma manifestação ali de um anjo de Deus, aonde esse anjo dá para ele o seguinte, uma mensagem: a sua mulher vai engravidar, vocês vão ter um filho. E ele duvidou disso. O anjo disse o seguinte: porque você duvidou, eu sou um anjo que assisto, eu estou diante de Deus, porque você duvidou, você vai ficar sem falar. Veja só, hein? Vai ficar sem falar. E até o momento do nascimento da criança. E as pessoas naquela época, quando o sacerdote entrava para oferecer sacrifício, eles estavam do lado de fora, esperando, né, a saída do sacerdote. E aí ficaram ali surpresos, porque quando o pai de João, né, Batista, sai, ele não falava. Então ele teve que esperar aí o tempo do nascimento do seu filho para que ele pudesse falar. Diz a história que quando ele nasce, os parentes perguntam, né, qual vai ser o nome do menino? E aí ele escreve lá João, tá bom? Então João, ele é um profeta. O próprio Jesus fala que de todos os profetas nascidos de mulher, João, ele era o cara, né? Por quê? Porque ele foi aquele enviado da parte de Deus para preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho daquele que era o enviado da parte de Deus. E nós temos na Bíblia várias cenas assim de João no meio do deserto. Aliás, João, ele tinha ali uma dieta que eu acho que você não vai gostar. Diz a Bíblia que João comia mel e ele comia gafanhoto. Diz a Bíblia que as suas vestes também eram vestes de pelo. E ele vivia no deserto. E as pessoas iam procurar João, porque a pregação de João era essa. Talvez essa seja uma pergunta que o seu líder vai fazer: arrependei-vos, né? E aí muita gente ia até João. João teve muitos discípulos. E diz aí também a palavra que no dia em que Jesus, depois que ele completa seus 30 anos, no dia que Jesus completa seus 30 anos, ele aparece diante de João e ele batiza Jesus. O próprio João, quando olha para Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele teve a oportunidade de conhecer aquele a qual ele tinha anunciado. E aí Jesus, quando chega diante dele, o próprio João, ele fala assim: sou eu que tenho que ser batizado por você. Mas Jesus diz: não, você tem que me batizar para que se cumpra toda a justiça. Então o ministério de João foi um ministério muito lindo, maravilhoso. A partir desse momento, alguns discípulos de João deixaram João e começaram a seguir a Jesus. E você vai ver pela palavra que João, ele não teve inveja. Ele quis realmente que os seus discípulos pudessem seguir Jesus. Por quê? Porque o ministério de João era um ministério para preparar o caminho
do Senhor Jesus Cristo. Então, tem aí um personagem muito importante para você estudar. A história dele é maravilhosa, é linda. Bom, o outro que eu quero passar para você é sobre Cristo, um dos personagens mais importantes do Novo Testamento é Cristo, né? Jesus Cristo. O Cristo não significa sobrenome. Cristo significa o enviado. Então, no Novo Testamento você vai ver o menino, né, nascendo ali de Maria. Você vai ver todo o processo que existe no livro de Mateus, revela muito sobre isso, sobre o seu nascimento, sobre uma perseguição que vem sobre ele, sobre os reis magos que reconhecem que uma autoridade nasceu. Os magos naquela época, eles sabiam discernir os tempos, coisa que nós precisamos aprender. E nós vamos ver no Novo Testamento, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses 4 vão apontar, falar de Jesus de uma forma diferente. Lá na frente nós vamos estudar sobre isso. Mas você vai ver que Jesus ele veio realmente cumprir a vontade de Deus. Ele veio para morrer na cruz, para levar os nossos pecados, para levar as nossas maldições. A Bíblia diz, eu gosto muito do livro de Isaías, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu quero citar, diz que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, quer conhecer um pouco ali de Jesus Cristo? Mateus, Marcos, Lucas e João vão falar de formas diferentes deste que é o Filho de Deus, tá? Outro personagem muito importante ali são os 12 discípulos, né? Os 12 discípulos. E tá aí uma dica que eu quero que talvez é bom você estudar, porque quem sabe o seu líder não vai perguntar quem eram esses 12 discípulos, né? Quem eram esses 12 discípulos? Um eu vou citar aí, um bem conhecido, né? Pedro, né? Gosto muito da história de Pedro. Outro muito conhecido, assim, sempre na época da Páscoa, que era Judas, né? Você sabe, aquele que traiu o próprio Jesus por 30 moedas ali de prata, né? Outro discípulo, deixa eu ver o que eu posso dizer aqui para você, era André, mas aí dá para você ir procurando, procura no Novo Testamento, quem sabe aí o seu líder não vai fazer uma pergunta aí, né, sobre os 12 discípulos. O que me chama a atenção nesses 12 discípulos é porque nenhum deles era, por exemplo, eu lembro de Mateus, né? Vou lembrar de Mateus, que era um publicano. Publicano fala sobre um cobrador de impostos. Ele era um judeu que cobrava impostos do próprio povo judeu, mas o problema não era a cobrança do imposto, era que ele sempre queria mais. Olha que coisa, quando Jesus tem um encontro com ele, gente, realmente ele é ali transformado, tá? Então tá aí alguns discípulos que eu posso estar falando para você, né? Outros que eu quero falar sobre o Estevão. O Estevão você já vai encontrar no livro de Atos dos Apóstolos. Então presta atenção. Atos dos Apóstolos, tá? Atos significa aquilo que os apóstolos fizeram, tá? Aquilo que os cristãos que creram em Jesus fizeram. E Estevão, ele foi o primeiro mártir. Dá para fazer essa pergunta aí também. O primeiro mártir. Estevão foi um homem realmente escolhido para que pudesse estar ali servindo, e diz a palavra de Deus que por causa da inveja, né, das pessoas, ele foi acusado de uma forma ali, como eu posso te dizer, meu querido, assim, injusta, né? E naquela época, quando alguém fazia alguma coisa assim, né? Eu vou resumir, pecava, os judeus tinham uma forma de sentenciar aquela pessoa. Ou ele morria por apedrejamento, ou ele era lançado de um penhasco. Veja se pode. Você sabe que, se você for ver lá no Novo Testamento, até o próprio Jesus se livrou de um desses atos, né, de ser lançado num precipício. Então, Estevão
ele foi diante ali, né, das autoridades daquela época e ele foi julgado injustamente. Mas houve uma coisa tremenda, que na hora da sua morte, você fica imaginando que ele foi julgado para ser morto através de pedras. E não era pedrinha não, viu? Você já levou uma pedra em alguma parte do seu corpo? Não dói? Não era pedrinha não, eram pedras grandes, enormes, tá? Que eram lançadas e todo mundo jogava. E tem um dos fatos importantes é que nesse momento a Bíblia diz que Estevão, ele viu os céus abertos. Olha que coisa linda. Ele viu os céus abertos, tem lá essa frase, e ele viu o Senhor Jesus Cristo à direita do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, isso já foi um basta para que as pessoas pudessem continuar apedrejando Estevão. E uma das atitudes, porque quando você leva uma pedrada, né, você não dá vontade de você pegar uma outra pedra ou fazer uma coisa pior na vida de outras pessoas? Dá ou não dá? Revidar, né? Essa é a vontade. Não. Estevão, cheio do Espírito Santo, antes dele morrer, dele expirar, ele disse assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa linda. E essa liberação de perdão de Estevão trouxe também uma libertação para alguém que estava ali assistindo. Aliás, a Bíblia diz que esse alguém, né, ele fez questão de estar ali, né, ele tirou a sua capa e ele fez questão também de pegar uma pedra, né, e poder ali atirar. Quem era esse homem? Mais um outro homem muito importante que se chama Saulo. Sim, seu nome era Saulo, que ele era um judeu que achava que estava no caminho certo e ele odiava os cristãos. Inclusive, ele recebeu até cartas para poder ir em todas as províncias e aonde ele encontrasse um cristão, ele tinha toda a autonomia de poder matar o cristão. Veja que coisa terrível. Mas o processo de libertação na vida de Saulo foi exatamente ali na morte de Estevão. Veja como o perdão, queridos, não libera, né? Não liberta as pessoas. Diz a palavra de Deus que Saulo, né, ele estava com aquele desejo, sabe quando as pessoas falam assim, sangue nos olhos? Ele estava indo no caminho para Damasco. E nesse caminho para Damasco, Jesus lhe aparece. E é como se fosse uma grande luz que veio sobre ele. Ele cai do cavalo, ele não estava sozinho, ele estava acompanhado de alguns guardas, mas ele escutou uma voz, e a voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele, praticamente sem enxergar nada, ele fala: quem és tu, Senhor? Mas ele não sabia que era Jesus. Por aquele poder, aquela luz que ele viu, ele diz: quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que experiência Saulo não teve com o próprio Jesus. E aí Jesus diz assim para ele: é difícil lutar contra mim, Saulo. É muito difícil. E aí o que acontece? Aquela luz desaparece. Os soldados que estavam com ele, eles só escutavam um barulho como se fosse um trovão, mas Saulo escutou a voz do Senhor Jesus. E aí, diz a palavra de Deus que quando aquela luz desaparece, ele não conseguia enxergar. Os soldados pegaram Saulo, foram para a cidade de Damasco. Lá eles entraram em uma casa, oh glória a Deus, e Saulo, ainda impactado com aquela visão, com aquilo que ele escutou, ele, sem enxergar, ele ficou 3 dias. Dá para você fazer essa pergunta aí, viu, líder? Quantos dias ficou Saulo de jejum? Ele ficou 3 dias de jejum, sem comer, sem beber, porque ele queria a explicação da visão que ele teve no caminho para Damasco, né? E aí, meu querido, Deus, o Senhor Jesus, envia um servo dele, se eu não estiver enganado, Ananias, e esse homem vai com medo até onde Saulo estava e impõe as mãos sobre Saulo e ora pela vida dele. As escamas, diz a Bíblia que caíram as escamas dos olhos. Dá até para fazer essa pergunta: o que foi que caiu dos olhos de Saulo, né? Tá aí as escamas,
tá? E a partir daquele momento, Saulo deixou de perseguir os cristãos e ele se converteu e ele se tornou um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Agora, o perseguidor passa agora a ser perseguido, né? Porque ele fica um bom tempo sendo treinado, né? Para que depois ele pudesse ser um dos grandes discípulos aí do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Outro que eu posso te dizer é Filipe. Filipe está lá no livro de Atos também. Filipe foi um grande instrumento de Deus também. Ele ouviu a voz do Senhor Jesus e ele foi arrebatado. Do nada, assim, ele aparece correndo do lado de uma carruagem. Diz a Bíblia que havia um eunuco que ele tinha ido para Jerusalém adorar. E ele está retornando agora para a sua cidade, para a sua terra. E Filipe correndo, cheio do poder do Espírito Santo, alcança essa carruagem. E aí ele chega e pergunta, quando ele olha para aquele eunuco, ele pergunta assim: você está entendendo o que você está lendo? Aí ele diz: como é que eu vou entender se ninguém me explica? E aí ele para a carruagem, deixa Filipe entrar. Filipe começa a explicar, porque ele faz uma pergunta: de quem é que esse autor, era o livro de Isaías que ele estava lendo, de quem é que esse autor está falando? E aí Filipe começa a falar sobre Jesus. E o eunuco acredita naquilo que o Filipe está ministrando. Gente, que coisa maravilhosa aconteceu. Porque o eunuco recebe Jesus dentro do seu coração e agora entra o que diz a Bíblia: aquele que crer e for batizado será salvo. E aí o eunuco manda parar a carruagem, ele vê ali como se fosse, ele vê água e ele diz assim: pronto, eu creio, ali está a água, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe vai e batiza o eunuco, e quando ele é retirado das águas, Filipe desapareceu. Mas o eunuco continuou a sua caminhada, indo para a sua cidade, para a sua terra, como um cristão, um servo do Senhor Jesus Cristo. Olha que importância teve o Filipe, Outro que eu posso dizer aqui para você, para a gente terminar, é o Tiago. O Tiago, que era irmão de Jesus. O Tiago que você vê no Novo Testamento, escrito livro de Tiago, é o irmão do Senhor Jesus Cristo, E que coisa tremenda é essa experiência, porque ele viu, Jesus sendo o primeiro, ele conviveu 30 anos com Jesus, e uma das dificuldades que Tiago tinha era de crer que realmente Jesus era o Cristo, era o enviado da parte de Deus. Mas diz a palavra que quando Jesus está lá, crucificado, quando ele morre, e aí ele começa a entender realmente que Jesus era o Cristo, o enviado da parte de Deus. Por isso que ele escreve no seu livro sobre fé. Ele entende que fé é uma ação. Se eu estou dizendo que eu tenho fé, eu preciso demonstrar essa fé. Não adianta eu ter fé e não fazer nada, Então, ele traz essa experiência para as nossas vidas. Então, pode vir uma pergunta dessa aí para você que vai estar assistindo, o que é fé? Fé é ação. A fé sem obras ela é morta. Não adianta dizer eu tenho fé, mas eu não faço nada. Se eu sou uma nova criatura, eu tenho que agir como uma nova criatura. Se eu creio em Jesus, então eu tenho que fazer as mesmas obras que o Senhor Jesus faz, Porque ele deu essa palavra para nós. Se nós cremos nele, nós faríamos obras e obras maiores do que estas que ele fez. Tá bom, pessoal? Eu queria até motivar você para você ir pensando aí. Com certeza o líder vai perguntar quem dessas pessoas, aliás, tirando Jesus Cristo, mas quem dessas pessoas, ou João Batista, ou um dos discípulos, ou Estevão, ou Filipe, ou Paulo, ou Tiago, você se identifica melhor? E aí vem uma outra pergunta: e por que você se identifica com uma dessas pessoas? Tá bom? Então, estou deixando aí esse Tadel, tá tremendo, e eu sei que você está aprendendo muito, em nome de Jesus. Um forte abraço, até semana que vem, Deus abençoe.